Eu acabei de sair do zero e tô indo rumo ao Ironman. E eu quero convidar você hoje para conhecer uma pessoa especial que eu encontrei nessa jornada. Gente, sair do zero, sair da inércia não é fácil. A gente busca bater nossos objetivos, aí vem planilha de treino, aí vem plano alimentar, aí vem o doutor falando que tem que fazer. Mas eu digo pra você, gente, encontrar esse equilíbrio não é fácil. Então, para mim poder melhorar um pouco essa reflexão, eu tava conversando com alguns amigos e me indicaram uma pessoa muito especial para estar aqui comigo hoje. E eu queria que essa pessoa se apresentasse para vocês. Dr. Mauro, muito bem-vindo ao programa do Zero Ironman. Hein, eu quero saber como que você pode me ajudar a fazer com que hoje esse barrilzinho aqui consiga entrar em movimento. Eu tenho que gastar essa banha, irmão, e não tá dando certo. Tô preguiçoso. Tô com plano. Aí eu tenho um plano assim que eu coloco lá assim, ó. Treino, mas tá com menos treino do que com treino. Uhum. Preguiça. Tá difícil de avançar pra frente. No popular chama de preguiça. É preguiça, mas eu tô travado. Mas aí, no seguinte, o fato é o seguinte. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta que eu tenho que fazer o Ironman. Eu sei que eu tenho que treinar, eu sei que tenho que fazer dieta. Já comecei a mudar bastante coisas, mas não é uma virada de chave, né? Turniquet as coisas, né? É uma virada de chave. Sim. A gente precisa ir trocando alguns hábitos, tudo, mas tem coisas a mais em tudo isso, né? Então, se apresenta um pouquinho e nosso desafio hoje é esse aí. Como que a gente pode avançar com nossos projetos, com a nossa vida e com os desafios, alguns com desafios mais simples, outros desafios mais complexos, mas de uma forma equilibrada. Isso é o que a gente vai responder hoje aqui. Eu já peço uma gentileza para você. Clica aqui, ó, em se inscrever no nosso canal. Seleciona o sininho para você receber notificações de quando tiver novos conteúdos como esse, para você poder avançar na sua vida. E, meu querido, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Rafael. Bom, então, eu acho que você usou uma palavra bem interessante aí, né? Travado. Que eu vou usar como bloqueado. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar como desbloquear, como sair dessa inércia, né? Que armas que a gente tem para sair disso, para acordar de manhã e não ter tanta preguiça, ou para fazer um pouco melhor a dieta, para ter um pouquinho mais de energia para trabalhar, ou mesmo para fazer a sua atividade física. Tá, mas quem sou eu, né? Quem sou eu? Então, eu sou o Mauro Lopes, sou fisioterapeuta, formado há 35 anos, osteopata, né, como especialização, tenho especialização também em ortopedia e traumato, e tenho uma carreira clínica, né, que nesses 35 anos sempre tive minha clínica, sempre atendendo, né, o dia a dia com os meus pacientes e observando qual era o efeito que cada terapêutica que eu usava ali, acontecia. Né? Então, eu comecei lá com atletas profissionais de futebol e também pessoas comuns em problemas ortopédicos na minha clínica e fui, nesse tempo todo, fazendo alguns cursos, alguns métodos e fui desenvolvendo a minha carreira olhando para o funcionamento do corpo humano. Né? Principalmente para a parte biomecânica, como que os músculos funcionam, como que as articulações, ligamentos, como que isso acontece, o movimento, né? E como ele pode ser produtivo e como ele vai para uma lesão. É que eu não quero ficar lesionado. Esse é um grande problema de quem começa. Exatamente. Né? E é o que normalmente faz a pessoa que começa a desistir. Então ela começa a fazer um treino, tá com o corpo despreparado, né? Às vezes obeso, inclusive, mas principalmente mecanicamente não preparado para aquela carga que ele começa. Então isso é muito importante entre a gente começar a definir o que é uma carga e o que é uma sobrecarga. Quem define isso? O teu corpo. Né? Então a gente precisa entender qual é a capacidade de carga que ele consegue ter. Mas no decorrer da minha carreira, aí fui fazendo outros métodos e observando, né, principalmente pelo que acontecia na maca, eu brinco, né, ali no meu consultório, que só olhar para essa parte de músculos, tendões, ligamentos, nervos de forma muito objetiva estava deixando alguma coisa de lado, né? Por exemplo,
Você vinha lá para mim, agora está voltando, então você está com uma série de desajustes articulares que geram dor, que geram sobrecarga articular, que pode inclusive levar a uma lesão, né? E aí, eu como osteopata, né, como terapeuta manual, encontrava esses pontos, manipulava e você saía sem dor. Aí você gostou, mandava o teu colega aqui, que estava com a mesma sintomatologia, estava no mesmo processo. Aí eu fazia essa mesma técnica nele, falava, agora tá fácil, né? O Rafael veio aqui ontem e eu fiz isso e funcionou, pro Luiz vai funcionar também. E eu fazia no Luiz, dali um dia ele me ligava, Mauro... Continua. Ou até mesmo piorou, né? Ou não melhorou nada. Eu comecei a pensar, falei, pô, o que tem mais aí? Aí eu imagino hoje que nós somos feitos de camadas, né? Então, quando você está correndo e se machuca, você tem uma sensação junto. E essa é outra camada. Aí vai pro sistema sensorial. E aí quem vai guardar esta sensação é esse outro sistema. Então nós já temos um sistema ortopédico com um sistema sensorial e quem toca o sensorial é um sistema químico, que é controlado por um sistema nervoso e que recebe uma irrigação do sistema circulatório. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, eu fui observando no decorrer da minha carreira, não são detalhes, mas como essa interação, como esse sinergismo acontece. Então, depois de um tempo também, né, até antes da pandemia, eu trabalhei durante 10 anos dentro de uma UTI neonatal. E lá eu descobri a camada neuroquímica. Né? Porque lá, uma vida dentro de uma UTI, ela quando o paciente, obviamente, não está dando conta, né? Ela é mantida pelos neurotransmissores. Adrenalina, hoje, na verdade, é noradrenalina e dopamina. Se o pacientinho lá, né? Se a pessoa que está sofrendo algum problema de saúde e está indo a óbito e está entrando em taquicardia, ou seja, o batimento do coração está aumentando, eles correm na calculadora e aumenta a quantidade de dopamina. Se está acontecendo ao contrário, está indo para o down, baixando, né? Aí todo mundo já conhece. Puf, dá uma injeçãozinha de adrenalina que sobe. Então, eles vão monitorando e estabilizando esse sistema que nós temos o nosso próprio. E quando ele não dá conta, é de fora para dentro que é mantido. Então, eu consegui, no decorrer da minha carreira, né, ter a audácia de ir juntando todos esses sistemas para conseguir tirar uma pessoa, como você falou, da inércia, de colocar ela de novo a voltar a ser produtiva em todos os aspectos. Ela ser produtiva no sono para se recuperar e ser produtiva durante o dia para manter o seu nível de atividades de vida diária. Porque senão você vai perdendo essa condição. E aí vai caindo no que nós chamamos de sedentarismo ou fica preso a uma patologia. Então, tudo isso que eu falei nada mais é do que quando você começa a reconhecer que você está preso num padrão. E para nós, da área da saúde, num padrão, às vezes, disfuncional fisiologicamente. Onde o corpo vai perdendo a sinergia. E aí ele vai perdendo a sua capacidade de autonomia. E isso vai deixando a gente, criando na gente problemas crônicos, problemas que vão se cronificando e materializando no nosso corpo. E então essa é a experiência minha de esses 35 anos. Você contando isso aí, eu tava imaginando aqui, uma experiência pessoal, né? Desde quando eu me formei, antes de me formar, na verdade, a decisão que eu tomei para estudar, fazer minha formação, que eu sou engenheiro da computação, foi uma escolha... Eu tava com uma crise de identidade naquela época,
né? Adolescente, acabado de ser adolescência, e falei, eu preciso provar, né, pra pai, pra mãe lá, que eu dava conta, que eu conseguia, que eu sabia assim, e eu sempre tive muita dificuldade com matemática. E fui escolher engenharia pra fazer. Eu me coloquei por causa dessa crise de identidade, não saber quem eu era, não saber pra onde eu tava indo, me coloquei nesse desafio que me jogou no estresse. E daí, sabe o que aconteceu? Fui lá, me bati, me formei engenheiro. Bom engenheiro. Fui contratado como engenheiro. E aí o que aconteceu? Virei gerente, diretor de tecnologia, tudo. Seguindo uma área que cobrava muito a reflexão, o raciocínio, a matemática. É fato, eu desenvolvi essa habilidade, mas estava muito longe da minha zona de conforto. E eu acabei vendo muito do meu tempo. E o que você está falando é tanto verdade, que hoje eu entendo que eu estava, por causa de um problema de identidade, né, um problema lá, vamos colocar aqui, quase um problema espiritual desceu para um problema mental, Sim. que agora do problema mental eu estou sofrendo as consequências no meu corpo, né? Então, Físico. é físico, Físico. né? Isso tá Na questão física da tua vida. Exato, né? E daí agora assim, agora tem que recuperar. Daí agora entendi, deu problema. Eu tô mirando em desafios, né? Que nem quero fazer o Ironman, eu quero ter uma saúde melhor, eu quero ver os meus netos crescer, ver meus filhos casarem, ver meus netos crescerem. E eu tenho esses objetivos. Mas eu entendi, né, no ano passado e nesse ano, que a minha vida tá muito próxima estava próximo do fim se eu não tomasse uma atitude imediata. Tem um exame que os médicos fazem, que é uma máquina de bioimpedância, Bioimpedância. que ele dá a idade biológica. Eu tava com 84 anos. Epa, 84 anos. Então, assim, eu olhei pra isso e falei assim, como assim? Eu falei, como assim, 84 anos? Ele falou assim, Rafael, tua idade biológica é 84 anos. Sim. Daí eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu tô com 35 na época, né? 35 anos, 84. Como é que faz pra inverter isso? Aí que eu comecei a descobrir o biohacking. Aí encontrei o Dr. Luiz. Aí a gente foi encontrando os profissionais que trabalham com isso no dia a dia. Sim. Que assim, dá pra te inverter isso. Tem pessoas, por exemplo, de 60, 70 anos que biologicamente tem 30. Sim. Né? Então eu falei assim, nossa, que interessante. Então, assim, um fato é que tudo que você está colocando aqui faz sentido total. Pra minha vida, e eu sinto justamente nesse momento que estou nesse desabrochar, né? As flores estão começando. Eu falei assim, olha, peraí. Tá começando a ver um caminho, né? Um caminho. Uma outra possibilidade. Exato. Porque quer ver, Rafael? Tudo isso que você falou, né? Que de uma certa forma era autoprodutividade. Sim, alta produtividade. Alta produtividade aceleração, é bom, não é bom? Bom, gerou muito resultado financeiro. Gerou muito resultado financeiro, gerou muito, talvez outros tipos de resultado também. A questão é, você conseguia sair de lá e vir para o outro lado, que eu chamo do lado prazeroso da vida, o lado lúdico, o lado social, o lado do relaxamento. Então, se você não consegue sair de lá, o que acaba acontecendo? O teu corpo acaba oxidando. Não, e vou te contar, e o negócio é tão complexo que eu tenho até um pouco hoje disso. Para tirar férias, eu trabalhei, vamos supor que foi 12 anos no mundo corporativo, sem tirar férias. Na verdade, eu tirei 2 férias decentes, que foi quando meus filhos nasceram. E daí eu peguei a licença maternidade e paternidade, juntei com umas férias, consegui tirar 30 dias. Então, de 12 anos, eu fiquei 60 dias fora. 12 anos, 60 dias fora. O restante, eu não sentia que eu merecia. Tá. Olha que coisa louca que é isso, né? Eu não sentia que merecia. E até hoje, quando eu olho para algumas questões assim, a gente fala, não, vamos dar uma relaxada. Eu assim, não posso. Eu não posso baixar a guarda. Eu tenho que trazer recursos para dentro de casa. Tem muita gente assistindo a gente aqui, muito pai de família que tem às vezes essa questão também, né? E é nesse momento que o cara, ele entende que ele tá no trecho que vai levar ele uma rota de colisão, né? Que vai fazer ele quebrar ali na frente. E ele tem dificuldade de entender isso, porque nos foi ensinado que a gente consegue o recurso, que a gente consegue o que a gente precisa para a vida à base de muita produtividade. Exato. Talvez esqueceram de nos ensinar que para a gente ter boa produtividade, a gente precisa estar
estar preparado para isso. Estar preparado para quê? É o quê? Estar regenerado. É ter relaxado e ter feito uma regeneração celular. Se você não tem este tempo, isto não acontece. A nossa imaginação, a nossa vontade não vai fazer. Aí você começa a ficar preso sempre naquele mesmo padrão, né? Que a gente pode chamar de modus operandi. Você fica preso naquele mesmo padrão. E aquele padrão está te levando ao desgaste. E aí você vai usando, eu chamo de aditivos, né? Você vai usando de suportes, né? Muitos necessários. Para quê? Para manter aquele padrão. A minha pergunta é, até quando? Até quando o teu corpo mostrar a falência, né, material nele, que é isso que a gente está conversando, né? Até ele te mostrar dor, ele te mostrar a inflamação ou te mostrar uma patologia já instalada. Então, é possível a gente ter padrões que a gente chama de equilíbrio, né, no popular, mas tecnicamente de variabilidade. Ou seja, você entrar num padrão produtivo e sair desse padrão produtivo e ir para um padrão regenerativo. Exemplo, durante o dia, a gente produz. Né? Você trabalha, você estuda, você conversa com as pessoas, você tem atividade, isso é produção. Então você está mais no sistema simpático, mais adrenérgico. E durante a noite? Durante a noite a gente deveria, né, ir para o outro lado, lado do prazer, bem-estar, e depois um relaxamento com uma regeneração que só vai atingir no sono profundo. Para quê? Para no outro dia acordar e produzir de novo. E tudo Exato. De novo. Então, esse é o ciclo circadiano. É o natural, é o normal. O ser humano nasceu para viver isso. Então, quando a gente começa a fazer adaptações dentro disto, nós começamos a perder qualidade de saúde. É uma coisa que mudou drasticamente a minha vida, que foi até contei para você, né? Metade do ano passado pra cá, eu fui tendo experiências e antes eu tinha Cristo como um conhecido. Uhum. Hoje eu falo que ele é meu amigo íntimo. Todo dia eu tô conversando com ele. E daí o que a gente acabou fazendo, né? Aí eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, todo dia. Aí chamei um amigo, chamei dois. A gente montou a conexão Zion, que a gente chama. Zion de Monte Sião, né? A gente entrando online e a gente acorda às 5 horas da manhã todo dia. Mas era difícil. O que acontece? Ia dormir tarde e acordar às 5 horas da manhã. Aí eu falei, cara, enfiamos uma coisa que não vai funcionar. Uhum. Mas a gente botou uma regra, né? E quando a gente conversa com o pessoal que vai começar a participar com a gente, é que eles têm que começar a colocar o despertador pra despertar, pra ir dormir. Uhum. E daí, quando eu comecei a dormir mais cedo, né? Chega ali 9 horas da noite, eu já começo a mirar a cama e vai puxando a família. É um desafio, é um baita desafio, mas é fato. Indo dormir 10 horas da noite, 9, meia, 10 horas da noite, você acorda às 5 horas da manhã, animado, fazendo as coisas acontecer, porque você obedeceu. Você cumpriu. Né? Você cumpriu o processo natural do teu corpo, entendeu? Mas antes, quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu trabalhava de dia, aí eu chegava à noite, trazia trabalho pra casa, e às vezes trabalhava de madrugada. O que acontece? Quando eu era diretor lá, quando eu era gerente, depois que eu virei diretor, no meu horário de trabalho, eu era muito interrompido. Uhum. Imagina você com 60, 70 colaboradores trabalhando ali, e o pessoal vinha e conversava com você. Eu colocava mensagem na porta, não me incomode que eu tô trabalhando agora. Não conseguia. Não. Porque vai tudo. Aí quando eu tinha que fazer o serviço de planejamento, análise, sabe qual hora que eu fazia isso? De madrugada. Chegava podre no outro dia. Aí tomava Red Bull. Aí, que é os aditivos. Não, vai colocar uns trem assim, até que chegava o ponto assim, tomava muito café. Ou seja, eu lembro que eu trabalhava, mas faz tempo, graças a Deus não tem isso aqui. Isso aqui, ó. As olheiras. Isso aqui ficava assim, ó, vibrando. Ah, sim, vibrava. Fibrilaçãozinhas. Aí eu falava, por que eu tô com isso aqui? Será que eu vou ter um piripaque? Aí chegava lá, olhava no Google lá, esse negócio, ia no médico, o cara falou, você toma muito café. Sim. Cortava o café, voltava de novo a parar de tremer, mas começava a ter sono, ficar devagar. Ou seja, eu tava vivendo numa loucura. E quantas pessoas não estão escutando às vezes, aqui que tá vivendo uma loucura hoje, porque tem que bater uma meta, bater o resultado. E às vezes, esse boleto que ele tem que pagar
foi pra comprar as coisas que a sociedade falou que ele tinha que ter, mas não é que ele precisa de verdade, né? Sim, sim, E sim. assim, e a gente vive nessa sistemática que obriga a gente a estar, às vezes, nesse... Mas é uma obrigação que você se colocou Que nessa você obrigação. colocou, É que você que se colocou. nos foi ensinado e a gente abraçou. É. O que eu gostaria de falar aqui é que nós temos um outro lado Isso. que não depende dessa sistemática da sociedade, depende de você, que é olhar para você vir para casa, mesmo cheio de trabalho, né, e pôr o limite do horário do teu trabalho, chegar em casa e começar a ter bem-estar em estar ali. Começar a relaxar em estar ali com a tua família ou numa reunião social, estar ali. Porque não vai adiantar nada você estar ali e só ter deixado os papéis e hoje, né, o computador na gaveta. Não, você tem que estar ali. Se você está ali, não está aqui. Você disse que, me falou antes, que trabalhou, fez engenharia da computação, né? Uhum. Então, todo esse sistema tecnológico, ele é binário, não é? Binário. Binário. Você sabia que o sistema sensorial é binário? Ou seja, se você tá lá no sistema adrenérgico do pensamento, da produção cognitiva, você não está no do sentir. Se você está no do sentir, você não está lá no do pensar. Então, em um a gente pensa, produz, tem resultado, tem força. No outro a gente sente, percebe, relaxa e regenera. E aí uma coisa muito interessante. Nos falam o tempo todo que a gente tem que pensar, tem que controlar, tem que... Quem pensa é o grande esperto, né? Quem pensa é o que vai ter a melhor produtividade. Mas, na verdade, o nosso autocontrole está do outro lado. Está no sentir. Exato. Está, né, tecnicamente, num neurotransmissor chamado dopamina. Então, quando a gente consegue oscilar conforme a experiência que a gente tem, né, você vai ter boa qualidade de saúde. Os teus problemas vão ser menores e principalmente os enfrentamentos para os seus problemas. Então, quando você vai orar, por exemplo, né? Quando você vai lá, que nem você fez com seus amigos, mas está pensando, poxa, esse horário não tá legal. Não, você tem que estar aqui do outro lado. Você tem que estar aqui sentindo, tem que estar presente na oração. Né? Se você está fazendo uma atividade física, tem horas que você precisa de força e tem horas que você precisa de fluidez. A gente sabe que o cara que está pesado, sobrecarregado, ele está usando muita força. Muita força. No esporte, a gente percebe muito isso. Pesou a perna, pesou o braço, o cara congelou, né? Ele precisa da fluidez. Então, essa oscilação é o que nos garante uma qualidade de saúde. Quando a gente perde, isso é quando a doença começa a aparecer na gente. Então tem um processo que ela vem se cronificando. Legal. Agora eu fiquei curioso. Mas como que eu posso fazer para dar esse início de uma forma saudável? Você tem uma lista de dicas? Como é que esse método, como é que funciona? Tô curioso. Bom, primeira coisa assim, né? O método é um método onde você precisa do corpo do paciente. Então, tá feito através de toques, né? Que são o que eu chamo de mobilizações táteis, né? Que são feitas em regiões pré-determinadas do corpo, né, que pegam desde da cabeça até lá no pé. Que regiões são essas? São regiões que guardam informação. Guardam informação, né? Então, vamos pegar um exemplo bem prático aqui. Você resbalou na rua e fez um entorse, né? Dá aquela balangada de ir e vir. Os teus músculos reagem, ok? E tensionam. Ele vai guardar a informação numa tensão. Ninguém guarda informação assim, solto, né? Principalmente se for de dor. Então ele vai guardar essa tensão. Existem regiões no nosso corpo, que são as áreas de transição, que têm músculos específicos
e tecidos, principalmente tecido conjuntivo associado, que são responsáveis por sustentação. Né? Então, eu elegi essas áreas para fazer as mobilizações táteis. Esta é a parte ortopédica. Aí existe a parte neural, que são através dos gânglios neurais, que estão em várias partes do nosso corpo, que nós temos acesso, e que guardam as nossas sensações. Que guardam se você está em tensão ou você está em fluidez. E também, por mobilizações táteis, a gente consegue mobilizar essas áreas e tirar essas sensações. Né? Não sei se as pessoas leigas, obviamente, não sabem, mas os ansiolíticos, esses remédios normalmente tarja preta, que estão relacionados a essas patologias muito inflamatórias e que causam muita alteração, né, nos neurotransmissores ou no humor, como as pessoas preferem falar, são sempre nos gânglios a intervenção delas. Né? Então, o bloqueio para você não sentir acontece ali, mas a informação ela existe, ela está presente. Isso está acontecendo. Né? Mais ou menos como você falou. Poxa, eu ainda não me sinto tão relaxado para não ir numa reunião ou para não marcar horários sistemáticos como eu fazia quando eu era corporativo. Então, porque essa sensação talvez ainda esteja reverberando dentro de você. E também a nível de sistema nervoso central, em estruturas como amígdala, hipotálamo, tálamo, né, que são responsáveis por esta parte sensorial, ou pelo self, como as pessoas chamam, né, de guardar a informação. Então, mecanicamente, a gente consegue desestruturar um padrão. E é isso que a gente quer, desestruturar um padrão. Você chegou aqui falando que você está num padrão, né? Estava, né? Desculpe, né, Rafael? Estava num padrão sedentário, né? Onde não estava tendo energia para fazer as suas coisas. E agora, opa, resolvi que isso vai mudar na minha vida. Né? Então, esta técnica, não tenho dúvida nenhuma, que ajudaria a qualquer pessoa a modificar qualquer padrão que ela está. Desde uma pessoa sedentária, assim, como um atleta de alta performance. Né? Eu tenho um atleta de alta performance que faz Ironman. E a partir do momento que nós começamos a usar a técnica, ele melhorou a sua performance. Um dado bem simples e objetivo. Né? Para o pessoal que faz atividade de alta performance, ou para qualquer ser humano que precisa de performance, é o sono. Então, nós temos as zonas do sono lá. Né? 1, 2, 3, 4 e 5. 4 e 5 são zonas profundas. A regeneração celular acontece aí. Na profunda. Na profunda. Então, olha o que esse atleta me falou. Depois que nós começamos a fazer, né, as intervenções terapêuticas nele, ele tinha de sono profundo, no máximo ele chegava a 1 hora. Tá? Então, vamos pôr lá que ele tinha quase 1 hora de sono profundo. A partir das intervenções, ele passou a ter de 1h35 a 1h40. Ontem mesmo ele me mandou, a de ontem, né, da noite anterior, 1h37. Ou seja, essa pessoa teve um aumento na performance dele, arredondando em torno de 40%. Imagine isso que é para um atleta. Imagine o que é isso para você, que não é um atleta ainda. Isso vai te dar garantia de você ter rendimento no teu desempenho no outro dia. Tanto a nível profissional, quanto a nível esportivo, quanto a nível metabólico. Quando você consegue quebrar aquele padrão que está te mantendo bloqueado lá. Tá? Isso é a técnica. Mas de uma forma mais prática. O que as pessoas podem fazer em casa? Né? O que as pessoas podem fazer em casa? Primeira coisa que é o básico deste sistema, de como o ser humano vive, é o ciclo circadiano. Então ele precisa respeitar isso.
Ou seja, você acabou de falar aqui, quando você começou a dormir 9 horas da noite ou 10 horas, dependendo de cada um, você acorda 5, 6 horas da manhã, no máximo 6:30. Você, quando começa a escurecer, começa a diminuir o teu nível de atividade e vai desacelerando o teu corpo para conseguir ir lá por 3 horas da manhã, 2 até 5 horas, entrar na zona de sono profundo. E de manhã, a hora que você acorda, né, a luz começa a bater, você faz o inverso, né? Começa a entrar o cortisol para que você comece a entrar em atividade. Isso é natural. Se isso estiver interrompido ou não estiver com um bom desempenho, você vai ter problema. Então, programe o teu sono. Né? Hoje a gente sabe que tem dicas aí adoidado na internet e um amigo, inclusive, para explicar. Mas, ou seja, a luz, bem simples, a luz começa a diminuir, é a hora de você começar a se acalmar. O que você vai fazer, aí é da sua responsabilidade. A luz começa a aumentar no amanhecer, é a hora de você começar a levantar. Né? Os nórdicos lá, os países da Europa, nórdicos, eles não têm esse ciclo como nós aqui no Paraná temos, que é muito regular. Eles artificializam através de luzes, né? Para colocar para acordar. Isso está muito popular entre a medicina hoje que coloca, que quer, está trabalhando com performance fisiológica. É o ciclo circadiano. Junto com o ciclo circadiano, o sol. Então nós precisamos tomar sol. O sol é o que vai fazer com que você sinta o seu corpo, que as reações bioquímicas acontecem. Então, se a gente prestar bem atenção, as pessoas muito sedentárias, elas também tomam pouco sol. Exato. E aí as pessoas, cada um toma a sua responsabilidade com o sol, os seus cuidados dentro da sua consciência. Então, essas são situações bem específicas. E eu chamo de principal que você pode fazer, tá? Atividade física. Atividade física aeróbica. Então, comece com uma caminhada. Começa com uma corridinha, começa com uma alternada. Procure um profissional se precisar para ele te orientar. Começa. Né? Até vou contar a minha história, que eu faço corrida de rua, assim, não marco no relógio, só faço para minha saúde. Não, nem prova faço. Já fazem 10 anos ou mais. O primeiro dia que eu resolvi, primeiro eu tentei a bike, levei um susto, um carro quase me atropelou, desisti. Mas aí eu fui para a corrida. Primeiro dia que eu fui correr, eu corri 2 quadras. Meus tornozelos pareciam que iam arrebentar. Parecia que ia quebrar tudo, né? E, enfim, fiz aquelas 2, voltei para casa, no outro dia fui, depois começou para 3, foi para 4 e assim por diante. Hoje mesmo tem dias que eu vou fazer a minha atividade, eu chego lá, não estou a fim de correr, né? Não consigo. Eu ando pelo menos. É importante a gente manter uma rotina. Porque nós funcionamos em padrões. Então, se você alimenta um padrão, ele reforça dentro de você. Se você alimenta o sedentarismo, ele vai virar um monstro dentro de você. Né? Mas também você pode ter um monstro para a vida, para atividade, né? Para proativação, como a gente fala. Legal. Não, muito bom. Não, e você falando tudo isso aí, eu fiquei refletindo bastante aqui. E para você que tá querendo acertar o teu sono aí, eu sempre digo pro pessoal que tá com a gente lá, todo mundo que tá com a gente na Conexão Zay, eu falo assim, ó, tem um aplicativo chamado Sleep Cycle. Eu não sei que aplicativo que o pessoal usa. É seu próprio relógio, né? Pra ver se tá dormindo em sono profundo. Tem vários hoje, né? Mas eu uso esse aplicativo os do celular. são bem... Já pega tudo certinho, né? Sim, pega tudo certinho. Legal. A gente usa o aplicativo do celular mesmo. Deixa o celular próximo na cama. Né? Eu sei que o pessoal da medicina integrativa fala que não é legal, porque tem radiação tudo ali. Mas o meu fica na cabeceira da cama ali, né? E daí ele pega certinho e marca lá a quantidade de horas de sono profundo pela respiração. Então. E daí, mas é fato que... Mas é que isso tudo tá ligado, né? A tua frequência respiratória, a tua frequência cardíaca, a tua variabilidade cardíaca e o teu sono. Mas é um fato que quando eu vou dormir mais cedo,
eu tenho mais sono profundo. Aí quando eu durmo, vou dormir lá, depois de meia-noite, eu tenho um sono bem ruim. Né? Tá. Passou de meia-noite pra lá, fica ruim. Agora se for dormir cedo, Aí você acorda que horas? 5 horas da manhã. Então, entende? Nós precisamos Não, do mas tempo. mas- Tudo precisa de tempo. Não, mas mesmo eu acordando, indo dormir meia-noite, às vezes 1 hora, e for acordar mais 8 ou 9 horas da manhã, a qualidade do sono não fica igual. Pode ser. Não fica igual. Agora, ser. quando você respeita ali o ciclo circadiano, isso faz sentido. É porque acontece, ali na parte da noite, ali, vamos colocar aqui no meio da tarde, né? O corpo começa a excretar 5 horas. melatonina, né? Vai excretar melatonina. Então, assim, o horário de ouro pra dormir, ele é 8, 9 horas. 8, 9 horas da noite. Né? Como é que a gente faz pra fazer isso? Tem um monte de coisa pra assistir, tem um monte de luz ligada, né? Um monte de luz artificial. Então, tudo isso aí faz com que a gente fique com a nossa rotina toda bagunçada, né? Fica bagunçado. Então, você tem que criar mecanismos para quê? Para que você saia daquilo ali. Se você continuar ativado, né? O que os médicos têm orientado bastante, né? As crianças e os adultos também, né? Para quê? Para que eles não fiquem vivendo situações onde jogue eles para ativação. Né? Porque aí você vai demorar mais tempo para entrar nesse ciclo fisiológico natural do sono à noite. E veja o que está acontecendo com a população mundial. 70% da população mundial hoje está com problema com sono. As doenças estão crescendo proporcionalmente. Por causa do sono. A gente pode fazer uma analogia bem simples assim. Durante o dia a gente suja o nosso corpo e durante a noite a gente limpa. Então, quando você não consegue fazer isso, você vai acumulando pequenas sobrecargas. Aí lá no final aparece, né? Quando eu fui fazer tal coisa, eu tive uma dor, tive uma inflamação, tive um problema de saúde, entendeu? Aquela foi talvez a gota d'água. Você já estava num processo que não tinha mais limite para absorver aquilo lá. Então, a gente não deveria chegar lá para depois começar a cuidar. E isso é possível, com altos cuidados, com a autopercepção, né? Saber o que você produz e o que você percebe. Legal, muito bom. Então, se você que está acompanhando a gente aqui nesse canal incrível, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você está fazendo para poder sair desse estado atual que você está hoje? Uma dica incrível que o Mauro trouxe para a gente aqui é cuidar do sono, né? Do sono. Vamos lá, coloca resumir em 3 dicas assim que eles podem fazer. Sono, né? Acordar e dormir no ciclo circadiano. Legal. Atividade física aeróbica, não de alta intensidade. Alta intensidade é para quem faz performance, tá? E tomar sol. E o tomar sol? E o tomar sol, né? Eu sei que para alguns isso vai arder, ouvir isso, né? Mas o sol é o que toca a vida nesse planeta. Não existe uma reação no nosso corpo que não dependa do sol. Que legal. E principalmente o sol nos joga para o nosso sistema do sentir. Muito bom. Então Muito isso bom. é muito interessante porque a gente precisa ter essa oscilação para ter uma boa qualidade de vida. Você passou as 3 dicas pro pessoal aí. E pra mim, eu vou fazer uma avaliação contigo depois lá. A gente podia fazer te colocar, né? Você me falou que você está cuidando da tua parte nutricional. Nutricional, já. Está cuidando da sua parte espiritual. Hidratação, exato, tá tudo né? bem. E a sua parte física, biomecânica? A biomecânica, estamos treinando. Treinando. Então, mas o treino está sendo em cima deste padrão. Então, primeira coisa... É que, na verdade, assim, eu comecei a fazer umas corridas intervaladas. Intercaladas ali, né? Então, corre um pouquinho, caminha. Corre um pouquinho, caminha. Mas é um fato que, assim... se sente, né, um desgaste. E daí vem essa questão do medo também. De falar, eu não quero machucar, eu tô começando agora. Então, assim, eu dou uma segurada, eu tô indo mais pra bicicleta. Sim. Então, eu tô indo mais pra bicicleta ergométrica. Então, assim, eu tô nesse jogo de xadrez, porque eu não tenho uma planilha de treino, né? Eu pego uma planilha de treino assim, ó. Não tem como usar planilha de treino hoje. Sim.
planilha de treino pra fazer o Ironman é só depois que eu tiver com quando eu tiver nos meus 80 quilos, né? Hoje eu tô com 120. Tá. Né? Então é Rafael, pesado, né, gente? Então, Rafael, o que a gente preconiza, né? Porque a maior parte das pessoas que chegam, por exemplo, no meu consultório, tanto a um atleta e a grande maioria que são pessoas comuns, né? Elas chegam porque se machucaram. Exato. Ou no dia a dia da rotina de vida delas, ou fazendo uma atividade física. Infelizmente, acontece. Sim. Praticamente toda semana existe alguém que veio da atividade física. Atividade física é ruim? Não. Nós acabamos de falar aqui que um dos pilares para ter uma boa qualidade de vida é a atividade física. Ok? Mas sob que condição você vai fazer essa atividade física? Sob que condição que o corpo tem para receber essa atividade física. Então é aí que eu trabalho. Criar uma condição de resposta. Então a gente tira o foco do resultado final lá, né? Que você quer fazer atividade física. Tá, mas peraí, primeiro eu preciso ver biomecanicamente como que esse corpo tá. Para mim, te colocar na atividade física. Se ele tá equilibrado, você vai aguentar correr mais tempo. Você vai ter menos ites, menos contratura, menos distensão, ou não vai ter. Né? Porque senão o que acontece? Você vai fazer atividade física com orientação, mesmo com uma orientação, mas acaba tendo uma sobrecarga, se machuca. Volta lá para o estado zero. Para quem está começando, é quase impossível depois começar. Né? Então eu atendo muita gente que faz atividade física, se machuca, e o que ela mais quer? Voltar para atividade física. Sim. Então ela precisa primeiro recuperar essa condição biomecânica, ok? E junto com a condição biomecânica, ela precisa recuperar esse balanço, esse balance, essa variabilidade neuroquímica, que é quem vai mostrar se o músculo dela vai ficar tenso o tempo todo ou vai ficar tenso e relaxado. Legal. Então isso é o que vai... você fazendo esse tipo de abordagem terapêutica, você consegue criar uma condição melhor de receber aquele estímulo que você está querendo dar para o teu corpo. Inclusive a parte nutricional. Que legal. Né? Então, acho que se você quiser, a DNQ fica à disposição para você, para te ajudar nesse teu processo de melhora física, enfim, essa tua melhora de vida aí, que não é você só não quer fazer só um Ironman, você quer melhorar a tua vida. Exato. Você quer melhorar a tua vida. Então, você quer vir pra cá alegre, você quer vir pra cá sem dor. E me conta uma coisa, e tem uma frequência que tem que fazer, ou faz uma vez só e já resolveu tudo? Não, como é que funciona? Não. Ela é uma técnica extremamente eficaz, né? Porque ela trabalha de uma forma sistêmica, ela segue uma cadeia, então os problemas têm cadeias lesionais, cadeias disfuncionais, então ela segue essas cadeias e você tem que pôr o corpo para balançar. Sim. Você tem que pôr o corpo para funcionar. Se os estímulos que ele está recebendo, ele mantém isso, talvez você precise de mim algumas vezes. Né? Esses dias mesmo, um paciente meu me deu um depoimento, um homem de 70 anos, faz a sua atividade física tranquilinha, sem um empresário de altíssima performance, e ele me procurou porque tinha muitas dores, isso há 3 anos atrás. E aí ele esses dias deu um depoimento para mim, dizendo que o que mais chamou a atenção dele foi que ele dormiu durante 1 hora na sessão. E era um cara que estava sempre... não conseguia dormir. As dores dele pararam. Ele não tem mais dor. Inclusive, ele tinha neuropatia. As dores dele parou. Mas por que ele vem? Pelo bem-estar que a técnica promove. Pelo bem-estar que a técnica promove. Então, em termos de resolução, ela não leva muitas sessões, né? Eu normalmente trabalho com 3 a 5 sessões, dependendo do tipo de situação. E qual que é o intervalo das sessões? Como eu tenho uma rotina que eu trabalho aqui, trabalho em Pato Branco, acabei de chegar da Itália, né? A gente esteve trabalhando lá. Eu uso 1 sessão por mês ou no máximo 2. Ah, legal.
No máximo 2. Foi 3 meses e a pessoa já tá ajustada. Ah, sem dúvida nenhuma. Né? E às vezes no começo, quando a pessoa chega e ela tem alguma coisa de urgência ou emergência, aí eu faço uma numa semana, uma na outra semana. Legal. Né? Por exemplo, nesses trabalhos que a gente vai fazer fora do país, que é uma coisa da rotina também, lá é mais intenso. Então lá a gente faz trabalhos mais intensivos pela logística, né? A gente fica lá 15 dias, então nos 15 dias eu faço 3 a 4 sessões, 5 sessões nos pacientes. Que legal. Né? E isso é o suficiente para mudar o padrão. Agora, como que esse padrão novo vai se manter? Se ele mudar os padrões de vida que ele já tinha antes, entendeu? Se ele continuar comendo muito, ele vai voltar, né, a querer comer muito. Exato. Né? Então, essas situações. Se ele não fazia atividade física e agora o corpo dele precisa, se ele ficar lá, cronicamente ele vai de novo voltar ao sedentarismo. Que legal. Mas é uma técnica que ela é bastante eficiente, bastante rápida, pela minha experiência. Né? Não, eu agradeço colocar à disposição. Eu vou querer fazer sim. E vou mostrar para vocês qual que são as diferenças, né? Do antes e depois. Eu acho que é interessante, Sim, acompanhando. Bem interessante, né? E assim, hoje, nesse momento agora, eu não estou com dores porque eu não estou fazendo a atividade. Eu vou começar a entrar em balanço. vou começar a entrar em balanço um pouco mais intenso, mas eu vou cuidar muito dessa questão. Acho que focar mais em caminhada mesmo. Eu comecei a correr, volta um pouquinho, volta pra caminhada, até conseguir estar com um peso. Ter uma condição do teu corpo, né? Que eu chamo qual é a capacidade de resposta que o teu corpo consegue dar. Né? E hoje a gente consegue, por esses aplicativos que tem aí, inclusive esses do sono, de ver qual é a capacidade. Sim. Né? Qual é a capacidade que o teu corpo pode te dar no outro dia. Os esportes de alta performance hoje, se o cara não teve uma boa recuperação, não teve uma boa noite de sono, ele não vai jogar no outro dia. Não vai. Ou o treino dele leve. Separado, é mais leve. E se ele tiver um treino de carga, ele não vai fazer. Eles trocam por um treino de técnica, de tática. Né? Então, hoje isso é levado em consideração para o teu desempenho. Mas não é só para atletas. Tem que ser levado para a nossa rotina de vida diária. Pessoas comuns, como eu, você. Exato. Como que a gente pode fazer isso? E hoje a gente tem muitas facilidades, como esses relógios, hoje tem uns anéis, que você pode ir mensurando isso. E aí é uma outra forma de você saber se você está indo para um bom caminho ou para um mau caminho. Né? Eu utilizo na minha clínica um aplicativo que me diz o percentual que o teu corpo está trabalhando. Vou chamar aqui no sistema simpático, adrenérgico, e o percentual que ele está trabalhando no dopaminérgico. Mas, principalmente, se ele consegue oscilar entre um e outro. Porque os dois são bons. A questão é, eu oscilo entre um e outro. Se eu oscilo, eu vou ter boa qualidade de saúde. Ah, legal. Gente, é sobre isso. É sobre você, então, oscilar entre o sistema dopaminérgico e o sistema adrenérgico. Que legal, gente. Então você vê que a gente tá sempre em balanço. Porque quando a gente. Buscando equilíbrio, porque quando a gente parar, morreu, né? Quando parar, morreu. Então não vai existir o equilíbrio parado. Esse equilíbrio parado não existe. A busca do equilíbrio faz o movimento. Faz o movimento. Exatamente. Faz o movimento. Exatamente. Mas não porque quando parar, a gente desliga. Gente, incrível. Eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que tá assistindo pra gente aqui agora. Vai pensando nessa mensagem daqui a pouquinho. Pra você olhar pra bolota dos raios do pessoal que tá naquela câmera ali, ó. E você mandar uma mensagem pro pessoal que tá assistindo a gente aqui. Porque a gente tá caminhando pro final desse episódio incrível do Zero Ironman. E hoje a gente conversou com o Mauro pra ele trazer pra gente um pouco desse contexto de como que a gente pode olhar pra nossa vida pra poder realmente ter um resultado extraordinário e duradouro. Porque não adianta a gente ter um sucesso irresponsável, né? Aquele sucesso que a gente atingiu, mas em decremento do quê? Né? Saúde física, saúde mental, a família. Então, que a gente consiga ter algo integral. Que a gente consiga ter um sucesso integral em todas as áreas da nossa vida e principalmente da saúde. Mauro, deixa uma mensagem pro pessoal aí que está caminhando pro finalzinho aqui do nosso episódio. O que bate no teu coração? O que você achou desse episódio hoje aqui? E o que você acha que vai estar transformando a vida das pessoas que estão assistindo a gente aqui?
Uma mensagem que as pessoas começassem a pensar de forma mais simples e objetiva, mas principalmente que elas começassem, né, a gente começasse a dar valor para o sentir. Sim. E não só para aquilo que nos foi ensinado. E o sentir não precisa ir para nenhuma universidade, nenhuma faculdade, não precisa de nada elaborado. É só estar ali em você, no aqui e no agora. Então, fique em você, se sinta, se perceba e veja qual a consequência disso. Se desafie a sentir. Se desafiar A se sentir. a se sentir. E esse talvez é o grande dilema do ser humano moderno. É. Porque ele está pensando o que fazer o tempo todo. Nenhum problema com pensar. Mas coloque na mesma proporção o sentir. E aí vê o que acontece. Faça essa experiência, se desafie. É que às vezes quando a gente tá pensando, a gente tá às vezes pensando muito no passado, o que passou, ou tá pensando nas coisas na frente, tá ansioso, e o sentido é a gente estar no presente, No né? aqui e no agora. No aqui, No aqui e no e no agora. agora. E qualquer coisa que você estiver no aqui e no agora, por mais dura ou por mais leve que seja, você consegue fazer. Você consegue, na verdade, estar sendo produtivo ali. Quando você não está no aqui e no agora, você está numa ilusão. Uma ilusão. A gente vive muito de ilusão. Então, vamos viver o aqui e agora, né? De uma forma, obviamente, responsável, dentro da sua ética, dos seus princípios, né? Mas viver as nossas percepções, não o que os outros falam que a gente tem que viver. Muito bom. Mauro, gratidão por essa conversa de hoje. Imagina? Hein? Foi muito bom aprender com você. Imagina. E Obrigado a gente, pela oportunidade. com certeza, a gente precisa estar conectado com pessoas que trazem uma visão diferente, né? Que a gente consiga enxergar todos os lados, né, de uma situação. Porque é fato que quando eu conversei com o Dr. Luiz, eu vejo, né, um lado, né, da saúde ali. Sim. Aí vem a doutora Priscila, aí vem a Dominone, né, que é nutricionista. Aí, agora vem você falando pra mim a situação que a gente tem que fazer. Aí vem o técnico, aí vem o treinador. Cada um vem complementando a visão para esse desafio. E é assim que funciona. A gente é plural, né? A gente é plural. A gente é plural. Exatamente Sozinho a isso. gente não consegue fazer nada. Exatamente. Sozinho você não consegue fazer nada e você não é uma coisa só. Exato. A gente é plural. Então tem que olhar para tudo. Olhar pra tudo. Então, se você tem um baita de um desafio pra viver na sua vida, continua acompanhando aqui do Zero Ironman, porque não é só sobre fazer o Ironman, é sobre a gente conquistar aquilo que a gente sonha. Mauro, de novo, muito obrigado, gratidão, tamo junto. E pessoal, não se esqueça de enviar esse vídeo aqui agora pra alguém que você acha que tá precisando, porque eu tenho certeza que isso aqui não é só pra gente. É pra você encaminhar e compartilhar com quem alguém tá precisando também. Então, beijo no coração de vocês e tchau, tchau. O do Zero Ironman vai ficando por aqui e aguarde o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau. Muito bom. Valeu.